Capítulo 51 Trigena, 2005. Enquanto Cassandra olhava para o buraco do túmulo de Elisa, sentiu-se cercada por uma estranha calma. Era como se, com a descoberta, o jardim tivesse dado um grande suspiro de alívio. Os pássaros estavam mais silenciosos. As folhas haviam parado de roçar umas nas outras. A estranha inquietação desaparecera. O velho segredo que o jardim tinha sido obrigado a guardar fora revelado. A voz suave de Christian parecia vir de muito longe. Bem, você não vai abrir? O pote de cerâmica pesava em suas mãos. Cassandra passou os dedos pela cera antiga que selava o pote. Olhou para Christian, que assentiu encorajando-a. Girou a tampa, quebrou o selo e abriu o pote. Havia 3 objetos lá dentro. Uma bolsinha de couro, uma mecha de cabelo ruivo alourado e um broche. A bolsa de couro continha 2 velhas moedas, amarelo claras, com o perfil familiar da Rainha Vitória. As datas eram 1897 e 1900. O cabelo estava amarrado com um pedaço de barbante e enrolado para caber no pote. Anos de confinamento o tinham deixado liso e macio, muito fino. Cassandra imaginou de quem seria. Depois se lembrou da anotação no caderno de Rose, feita quando Elisa chegou a Blackhurst. Queixas sobre a menina que Rose descrevia como pouco mais que uma selvagem. A menina, cujo cabelo tinha sido cortado tão curto que parecia um menino. O broche foi a última coisa que Cassandra examinou. Era redondo e cabia na palma da mão. A borda era enfeitada, decorada com pedras preciosas, e no centro havia um desenho, mais parecendo uma tapeçaria, mas não era. Cassandra lera bastante sobre antiguidades para saber o que era aquele broche. Virou-o e passou o dedo sobre a gravação feita atrás. Para Georgiana Montreshet, estava escrito, por ocasião de seu 16º aniversário, passado, futuro, família. Era isso. O tesouro pelo qual Elisa tinha voltado à casa dos Swindles, cujo preço fora ao encontro com um estranho. Um encontro responsável pela separação de Elisa e Ivory, por tudo o que tinha acontecido depois, por Ivory ter se tornado Nell. O que é isso? Cassandra olhou para ele. Um broche de luto. Ele franziu a testa. Na era vitoriana, as pessoas mandavam fazê-lo com o cabelo de membros da família. Este pertencia a Georgiana Montreshet, mãe de Elisa. Christian balançou lentamente a cabeça. Explica por que era tão importante para ela, por que ela foi buscá-lo. E por que ela não conseguiu voltar para o navio. Cassandra estudou os preciosos objetos de Elisa em seu colo. Eu queria que Nell os tivesse visto. Ela sempre se sentiu abandonada. Nunca soube que Elisa era sua mãe, que fora amada. Esta era a única coisa que queria saber, quem ela era. Mas ela sabia quem era, disse Christian. Ela era Nell, cuja neta, Cassandra, a amou o bastante para atravessar o oceano e solucionar seu mistério. Ela não sabe que eu vim aqui. Como você sabe o que ela sabe ou deixa de saber? Ela pode estar olhando para você nesse momento. Ele ergueu as sobrancelhas. É claro que você viria. Senão, por que ela teria lhe deixado o chalé? E aquela nota no testamento, o que dizia? Aquela nota parecera tão estranha, praticamente incompreensível, quando Ben lhe entregou. Para Cassandra, que irá entender por quê.
E você entende? É claro que entendia. Neo, que precisara tanto enfrentar o passado para poder seguir em frente, tinha visto em Cassandra uma alma gêmea, alguém que também fora vítima das circunstâncias. Ela sabia que eu viria. Christian assentiu. Neo sabia que você a amava bastante para terminar o que ela tinha começado. É como acontece em Os Olhos da Velha, quando o servo diz à princesa que a velha não precisava recuperar a visão, que ela sabia quem era por causa do amor que a princesa sentia por ela. Os olhos de Cassandra arderam. Aquele servo é sábio, além de bonito e corajoso. Ela não pôde deixar de sorrir. Então agora nós sabemos. Sabemos quem era a mãe de Neo. Porque minha avó foi deixada sozinha no navio. Sabemos o que aconteceu com Elisa. Ela também sabia porque o jardim era tão importante, porque sentia que suas próprias raízes estavam ligadas àquele solo e ficavam mais profundas a cada momento que passava no interior de seus muros. Sentia-se em casa no jardim, porque de certa forma que não sabia explicar, Neo também estava ali, assim como Elisa. E ela, Cassandra, era a guardiã dos segredos de ambas. Christian pareceu ler os pensamentos dela. Então, disse ele, ainda está pensando em vender o chalé? Cassandra observou o vento provocar uma chuva de folhas amarelas. Na verdade, pensei em ficar aqui um pouco mais. No hotel? Não, aqui no chalé. Você não vai se sentir muito solitária? Apesar de não ter o hábito de fazê-lo, Cassandra revelou exatamente o que estava sentindo. Não parou para pensar. Acho que não vou ficar sozinha, pelo menos não o tempo todo. Sentiu que ia ficar vermelha e continuou depressa. Quero terminar o que comecei. Christian franziu a testa. Ela ficou mesmo vermelha. Quer dizer, aqui no jardim? Eu sei o que você quis dizer. Ele a encarou. O coração de Cassandra começou a bater forte. Ele largou a pá e segurou o rosto dela, inclinando-se, enquanto ela fechava os olhos e suspirava. Então ele a beijou e ela foi envolvida pelos seus braços, pela sua firmeza, pelo seu cheiro. Era o cheiro do jardim, da terra, do sol. Quando Cassandra abriu os olhos, percebeu que estava chorando. Não de tristeza, aquelas eram lágrimas de reencontro, de ter chegado em casa depois de passar um longo tempo ausente. Ela segurou o broche com mais força, passado, futuro, família. Seu próprio passado estava cheio de lembranças. Uma vida inteira de lembranças lindas, preciosas, tristes. Durante uma década, tinha vivido no meio delas, dormido com elas, caminhado junto com elas. No entanto, algo mudara, ela havia mudado. Viera para a Cornualha conhecer o passado de Neo, de sua família, e de algum modo encontrara seu próprio futuro. Ali, naquele lindo jardim que Elisa havia construído e que Neo recuperara, Cassandra tinha se encontrado. Christian acariciou o cabelo dela e fitou seu rosto, com uma segurança que a fez estremecer. Eu estava esperando por você esse tempo todo, disse ele finalmente. Cassandra lhe deu a mão. Ela também estivera esperando por ele. Epílogo. Hospital Green Slopes, Brisbane, 2005. Uma sensação fria
nas pálpebras, um formigamento, uma voz felizmente familiar. Vou chamar uma enfermeira. Não! Nell estendeu a mão, sem conseguir enxergar, tentando agarrar alguma coisa. Não me deixe! O rosto dela estava molhado e o ar que batia nele era frio. Eu volto logo, prometo. Não! Está tudo bem, vovó. Vou buscar ajuda. Vovó, era isso que ela era. Agora se lembrava. Tivera muitos nomes durante a vida, tantos que se esquecera de alguns. Mas foi só quando ganhou este último, o de vovó, que soube quem realmente era. Uma segunda chance, uma bênção, uma salvação, sua neta. E agora, Cassandra estava indo buscar ajuda. Nell fechou os olhos. Ela estava de novo no navio. Podia sentir a água sob ela, o convés balançando, tonéis, sol, poeira, risos, risos de despedida. Estava desaparecendo. As luzes estavam sendo apagadas. Diminuíam como as luzes do Teatro Plaza, antes do ensaio geral. Os patrocinadores se remexiam nos assentos, cochichando, esperando. Escuridão. Silêncio. E então ela estava em outro lugar, um lugar frio e escuro, sozinha, com coisas afiadas, galhos por todos os lados. Uma sensação de que muros se fechavam à sua volta, altos, escuros. A luz estava voltando, não muito, mas o suficiente para ela virar o pescoço e avistar o céu ao longe. Suas pernas estavam se movendo. Ela andava, os braços caídos junto à lateral do corpo, roçando as folhas e as pontas dos galhos. Uma esquina. Ela se virou. Mais muros cobertos de folhas. Um cheiro forte de terra molhada. De repente, soube. A palavra surgiu em sua mente, antiga e familiar. Labirinto. Ela estava em um labirinto. Uma certeza instantânea. No final do labirinto havia um lugar maravilhoso. Um lugar aonde ela precisava chegar. Um lugar seguro onde poderia descansar. Ela encontrou uma bifurcação. Virou-se. Sabia o caminho. Lembrava-se dele. Estivera ali antes. Mais depressa agora. Caminhou ainda mais depressa. Precisava chegar ao fim. Uma luz à sua frente. Estava quase lá. Só mais um pouco. Então, de repente, uma figura saiu das sombras. A autora, com a mão estendida, uma voz maviosa. Eu estava esperando por você. A autora se afastou e Nell viu que tinha chegado ao portão, ao fim do labirinto. Onde estou? Você está em casa. Com um suspiro profundo, Nell seguiu a autora e entrou no jardim mais lindo que já tinha visto. E finalmente, o feitiço da rainha má foi quebrado, e a jovem, a qual o destino e a crueldade tinham prendido no corpo de um pássaro, foi libertada de sua gaiola. A porta da gaiola se abriu, e o pássaro,
caiu, 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 até que finalmente suas asas se abriram e ele descobriu que podia voar. Com a brisa do mar de sua terra inflando suas asas, voou por cima da beira do penhasco e atravessou o oceano em busca de uma nova terra de esperança e liberdade e vida, em busca de sua outra metade, de sua casa. Abre aspas, O Voo do Cuco, fecha aspas, de Elisa MacPeace.